Malaquias, capítulo 3, vamos ler do versículo 13 ao 18. Diz a Bíblia: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não o serve. Podem sentar, irmão, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, essa palavra, especificamente o capítulo 3 do livro de Malaquias, é muito conhecida no versículo 10 que fala sobre o dízimo e o versículo 11 e 12 que falam sobre as promessas àqueles que dizimam. Mas é interessante que a continuação dessa palavra, se eu tivesse uma liberdade de autoral, se eu fosse um dos tradutores das Escrituras, eu colocaria uma epígrafe aqui antes do versículo 13, como a característica dos que temem ao Senhor. Porque aqui fala claramente que é o momento que Deus confronta os israelitas pela arrogância que eles tiveram em questionar se é útil ou não servir a Deus. A palavra no versículo 10 fala para trazer os dízimos, e logo depois vem que a promessa de repreender o devorador, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Ou seja, é uma recompensa pela fidelidade, é uma recompensa por ser servo. Então, os israelitas, nesse momento, começaram a questionar a Deus, e de uma maneira muito arrogante: será que é útil servir a Deus? Então, a gente faz um paralelo com os momentos atuais. Tem muita gente que ouve uma pregação na igreja e leva para o lado pessoal. A pessoa se ofende e não volta para a igreja. Fica com raivinha. De quem? Do pastor, do pregador, do ungido abençoado que trouxe a mensagem. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, irmãos. Aquele que prega o verdadeiro evangelho, ele não sobe no púlpito para massagear o ego de ninguém. Eu não vim aqui para fazer amizade. Eu vim aqui para te mostrar o caminho da salvação. E eu sinto a presença de Deus aqui. Então, um crente verdadeiro, ele precisa ter maturidade espiritual e entender sem questionar, achando que é algo pessoal, e não é. Deus quer te dar conhecimento, entendimento, para que você coloque em prática na sua vida, independente se você está errando ou não. O objetivo não é apontar dedo. O objetivo é crescer espiritualmente. E aí os israelitas, eles reclamavam que os ímpios prosperavam mais em obedecer a Deus os ímpios prosperavam mais e obedecer a Deus parecia para eles inútil. É a mesma coisa que, nesse mesmo paralelo do irmão que vem e ouve a pregação na igrejinha do reteté, né? Aquela igrejinha do fogo, pequenininha. Não vou voltar mais ali não, porque ali fala muito de pecado. Vou ali naquela outra grandona de parede preta com a luz piscando, porque ali fala que eu vou conseguir comprar uma cobertura ano que vem.
mas não fala da salvação. Então a gente vê aqui no versículo, a partir do versículo 13, essa murmuração que essa passagem traz é paralela a isso que acontece hoje. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. E essa palavra aqui, agressivas, no hebraico, aqui no original, é hasku, que significa resistente, endurecido, inflexível. Ou seja, o coração desse crente, ele está tão duro que ele está irredutível, ele não quer aceitar o que ele está ouvindo. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. E aí quando Deus chama a atenção desse povo, eles ainda questionam, mas o que a gente tem falado contra ti? E aí o Senhor diz, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Porque eles estão vendo o resultado na vida do ímpio e o resultado na vida daquele que frequenta uma igreja que não prega a verdade, igreja de porta larga, e ele está sendo próspero. Então por que eu vou deixar de pecar se naquela igreja fala de prosperidade, mas eles não falam de pecado? Eu vou ali ouvir então o que eles falam sobre, né, prosperidade, não quero ouvir sobre pecado. Achando que é pessoal, irmão, não é. Eu quero ir para a glória, eu quero morar no céu, eu quero receber a promessa de vida eterna. E se eu quero isso, eu busco isso para a minha vida, eu não sou egoísta para buscar sozinho, não, irmão. Eu vou aprendendo o caminho, eu vou ensinando. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso é o caminho, que leva para a perdição, e muitos entrarão por ela. E apertado é o caminho, e estreita é a porta que leva para a vida, e poucos são os que acham. Mateus 7, 13 e 14. Então, o nosso objetivo é levar o povo de Deus, o cristão verdadeiro, à salvação junto conosco. E eles questionam, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Por quê? O que adianta? O que adianta eu ir naquela igrejinha, ouvir essa palavra, não pecar e não estou recebendo bênção? É basicamente isso que eles estão dizendo. O que adianta eu ficar ouvindo martelada se eu não consigo trocar de carro? Se eu não consigo comprar minha casa própria? Só pensa em coisa material, irmão. Só pensa na vida na terra, não pensa na vida no céu. A mente está agarrada na carne. E aí os israelitas continuam dizendo, ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam a Senhor e escapam. E aí eles estão se justificando. Pô, os caras pecam, são ímpios, frequentam a igreja que prega um evangelho de prosperidade e estão sendo prósperos. Aí você está dizendo que eu tenho que ficar aqui, vivendo em santidade, sem ganhar nada na vida? A mente desse cristão está agarrada na terra, irmão. Ele não consegue entender que a palavra verdadeira do evangelho é para a glória de Deus, não para a sua glória na terra. Então, se você vive aguardando crescimento material, você está servindo ao Deus errado. Né? Você tem que escolher o outro, que ele é o dono do dinheiro na terra, o príncipe da terra, né? Então, se a gente está querendo ir morar no céu, você não pode se contradizer como cristão, irmão. Veja bem, não é só aqui na igreja que as pessoas precisam ouvir, mas eu estou pregando também para pessoas que estão ouvindo na internet. Pessoas que estão entendendo que, de repente, foram numa igreja pequena, ouviram uma martelada e nunca mais voltaram. Mas entendam que essa martelada não é pessoal. De repente a martelada doeu porque a carapuça serviu, né? Aquele ditado que diz, né? Porque se não servisse, qual o problema teria? Qual o problema de falar em pecado se você não peca? Qual o problema de exortar se você está andando no caminho certo? É um problema porque ofende a gente. Ofende porque com certeza há algo errado na nossa vida. Senão não haveria ofensa. Então, os israelitas daquela época, versículo 15,
Diziam que os soberbos cometem impiedade e eles se edificam. Eles tentam ao Senhor e nada acontece com eles. E eles estão questionando, então, o que recompensa que eu tenho em servir? E aí no versículo 16 é onde o Senhor começa a explicar o mistério por trás do servo, daquele que teme ao Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Veja bem a diferença do cristão verdadeiro para aquele que questiona aquilo que ele ouve na igreja. Né? O que questiona, ele sai, não volta mais, ou vai procurar outra igreja que conforte o ego dele, massageie o ego, ele saia de lá, né, cheio de bênção espiritual, com a conta bancária lotada, carro zero, iPhone no bolso. É esse o objetivo? O cristão verdadeiro, ele ouve a palavra e ele comenta com o seu companheiro. Ele vira para o outro cristão e fala: o pastor falou uma verdade hoje, braba, né? Pô, vou orar porque eu não sei se foi comigo, mas se foi, vou pedir a Deus para não ser. E volta no outro culto sedento pela palavra. Porque entende que a exortação veio para edificação e não para punir ninguém, muito menos para apontar dedo. E aí quando esses dois irmãos conversam, irmão, o Senhor atenta e ouve. Ele está prestando atenção. Ele está vendo a sua atitude. Ele está vendo aquilo que você faz no secreto, no oculto, com os amigos, na família, no trabalho, depois do culto, depois de ter recebido a palavra da verdade. E aí eu acho muito interessante essa parte aqui. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse memorial, irmãos, ele é mencionado em mais duas passagens aqui no Antigo Testamento. O termo original para ele é Sefer Zikaron, que significa um registro de Deus para os atos dos justos. Em Êxodo 32, Moisés menciona esse Sefer Zikaron. Êxodo 32 fala: agora, pois, perdoa o seu pecado, Moisés falando com Deus, né? Senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Está pedindo perdão do pecado, o pecado do povo, né? E se Deus não perdoar, ele está falando: então me tira do teu livro. Ele sabe que livro é esse. Ele sabe que livro é esse. Em Salmos, capítulo 56, lá no versículo 8 também, Davi também conhece esse livro. E ele fala: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então a Bíblia menciona esse livro, Sefer Zikaron, como um registro real de um rei. Isso é análogo à cultura hebraica, porque os reis antigos, eles anotavam, eles tinham um livro para anotar, isso é real, irmão, é a cultura hebraica. Os reis antigos, eles tinham um livro que eles anotavam os feitos grandes dos seus súditos para recompensá-los no futuro. Mas Deus não é o Rei Supremo? Você acha que Ele não vai se lembrar daquilo que você tem feito? Com sinceridade, Deus não esquece dos seus atos que com sinceridade, irmão. Todos eles estão escritos nesse livro, nesse memorial que está diante dele. E então no versículo 17, Deus continua e fala: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Essa palavra também, particular tesouro, que é singular, significa propriedade exclusiva. Ela descreve um bem mais precioso de um rei, que é
guardado com extremo cuidado. Então, ele está falando, o Senhor aqui está falando que essas pessoas que conversam entre si em sinceridade sobre a palavra de exortação, estão sendo anotadas no seu livro e são um tesouro que é guardado com extremo cuidado. Deus te guarda, irmão, daquilo que você nem imagina. Ele tem muito cuidado contigo. Porque aqui ele está fazendo uma referência ao juízo final, que é o momento onde a gente vai ver a separação do joio e do trigo. Mas esse particular tesouro, a atitude de Deus perante esse particular tesouro, é que o amor de Deus faz com que Ele queira que você tenha o discernimento, o conhecimento, o entendimento, para não errar. Não é para apontar dedo. Para de achar que é contigo particular, porque não é sobre o seu ego. É sobre salvação. É sobre vida na glória. Vida eterna na glória. Então, Deus está te dando a oportunidade para você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Não para você sair emburrado da igreja e nunca mais voltar. Ah, vou mudar de igreja porque aquela outra lá é mais legal, tem luz de boate. No louvor. Só falta acender vela. Né? Agora, né? Do jeito que está. E então, no versículo 18, o Senhor fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Interessante aqui que vereis também em hebraico é reitem, que significa distinção clara e visível. Então não é assim, não é uma figura de linguagem quando você fala assim: tem refrigerante na geladeira? Ah, vou ver. Você às vezes você nem olha, mas você pergunta para alguém. Não é uma figura de linguagem, é algo claro e visível. Então a gente vai ver claramente, você vai ver visivelmente a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Qual é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus? É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé distingue o servo fiel do ímpio. Mas olha que interessante. Você sabe quantas vezes a palavra fé aparece no Novo Testamento? No Novo. Malaquias faz parte do Antigo Testamento. No Novo Testamento, entre 243 e 247 vezes, dependendo da tradução. Em grego a palavra é pistis. Só que o mais interessante é no Antigo Testamento. Quantas vezes a palavra fé aparece no Antigo Testamento? Nenhum chute? Apenas uma vez. Uma vez. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aí você para pensar, porque eu parei para pensar, falei, nossa, mas como assim que fé só aparece uma vez no Antigo Testamento? Tem alguma coisa misteriosa aí. Claro, o Antigo Testamento escrito em hebraico, eu já expliquei em algumas pregações, mas é sempre bom relembrar, né, quando a gente está falando, para os irmãos entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. As palavras em hebraico, em geral, elas são formadas por uma raiz. Essa raiz, ela tem 3 consoantes. E você tem um estudo das raízes. Então, várias combinações de 3 consoantes, e elas dão origem a várias outras palavras. Né? Por exemplo, sem citar a palavra, mas a mesma raiz que leva a palavra bênção também gera a palavra ajoelhar. Então, o povo hebreu entendia por associação
que para você receber uma bênção, você precisa ir para o joelho. Isso era implícito na linguagem. Então, fui estudar o radical, a raiz dessa palavra fé, aqui em Abacuque, capítulo 2, porque essa é a diferença entre o justo e o ímpio, ao que serve e o que não serve a Deus. E essa palavra ela tem 3 consoantes, que é Aleph, Mem e Nun. O Aleph ele tem som neutro, ele capta o som da vogal que está abaixo dele. É como se fosse um H. Mas ele, em geral, ele pode ter som de A e ter som de E. E aqui a gente vai... E eu fui procurar na Bíblia outras palavras com o radical Aleph, Mem e Nun. Você sabe qual é a palavra que diz A-M-N? Amém. Amém é uma confirmação, uma concordância que expressa fé na verdade. Mas olha que interessante. Quando eu estava pesquisando isso, Deus me levou a Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20. Que de amém, perdão, eu não falei o original, né, de Abacuque, é emuná. Que a gente tem o Aleph, né, que agora está com som de E. Emuná. E eu fui procurar mais dessas palavras e achei Deuteronômio 32, 20, que diz: e disse, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos de quem não há lealdade. Aí eu falei, ué, lealdade? Olha que interessante, irmão. Para o povo hebreu, fé, amém, que é concordância, e fidelidade, lealdade é a mesma palavra. Então eu vou te perguntar, você tem fé? Quem tem fé? Ninguém respondeu? Agora eu também vou te perguntar, você é fiel? Porque em português eles parecem 2 perguntas diferentes, né? Só que o original, a intenção da Bíblia é que você saiba que não há fé sem fidelidade. Não há como um servo ser fiel e não ter fé. Não há como um servo crer em Deus e não ser fiel, porque se ele não é fiel, então ele não crê o suficiente. Então essa é a característica que distingue o ímpio do que serve, ímpio do justo, do que serve e o que não serve. Porque os fiéis são aqueles que vão receber a recompensa de estar escrito no memorial de Deus. É isso que a gente espera, irmãos. Porque esse reconhecimento, ele virá. Da mesma maneira que a gente vai ver clara e visivelmente no dia, naquele dia, o dia que Deus está... Ele menciona aqui o Senhor... No versículo 17, eles serão para mim, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim tesouros, particular tesouro. Naquele dia que farei, é o dia do arrebatamento, é o dia da separação. Ele vai pegar o particular tesouro, ele vai pegar aquilo que é propriedade exclusiva, aquilo que ele guarda com extremo cuidado, e vai separar de uma maneira visível e clara. E por isso que a gente hoje tem que ter a fidelidade, apresentar a fidelidade, ouvir as pregações, colocar em prática em nossas vidas, parar com esse crente mimimi achando que é martelada, que não é. Porque o pregador não vem para massagear ego de ninguém. A gente vem aqui para pregar o evangelho da verdade. Porque a gente quer ensinar o caminho da porta estreita. A gente quer entrar nessa catraca, vai entrar um por vez. O caminho é apertado, a porta é estreita. Mas a gente quer entrar por esse caminho, um na frente do outro. Entrai pela porta estreita. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.